Irmãos, paz e graça, vamos dar continuidade, na aula de profetismo. A gente tinha visto na aula passada sobre a função do profeta, era pregar e ensinar a religião verdadeira, já revelada a Israel através da lei. Então, a gente também até trabalhou isso e também viu um paralelo com o pastor hoje em dia. Então, aquela questão, como é que a gente pode averiguar se um pastor hoje em dia é fiel? Se ele terá a fidelidade da aliança. O segundo aspecto que eu quero trabalhar com os irmãos hoje, certo? A respeito destas funções do profeta, a tríplice função do profeta em Israel. A segunda era justamente algo que distingue eles de nós, pastores, que é justamente a natureza preditiva. Então vamos lá, o profeta, além dele chamar o povo ao arrependimento, ele também, a sua fala, quando assim era ordenada por Deus, tinha uma função preditiva. O que quer dizer isso? Consistia em predizer eventos futuros relacionados com Israel, com as nações gentílicas e com o reino messiânico de Cristo. Embora a função principal de um profeta era falar ao povo, seu contemporâneo, em muitos casos sua mensagem divinamente inspirada não tinha uma aplicação apenas àquela época ou situação, mas projetava-se para um futuro, às vezes remoto. Assim aqui temos grandes porções proféticas que predizem futuros em quase todos os profetas canônicos. Aí eu me lembro muito lá de Joel, Quer dizer, o que ocorre é o que fora dito pelo profeta Joel há quase 800 anos antes. Como também nós temos certas profecias que não se cumprir, Principalmente a que vai falar sobre a restauração de todas as coisas, Então, veja só, irmãos, essa função de predizer o futuro não era apenas para mostrar que Deus conhece o futuro, nem para satisfazer a curiosidade de homens, mas serviu ao propósito de uma revelação de Deus específica e definida. Aqui é bem interessante isso, porque, por exemplo, quando o profeta anuncia, aquela questão da destruição de Jerusalém, a finalidade qual era a finalidade? A gente tem que entender isso, que na antiguidade, quando uma nação destruía a outra, você tinha a ideia de guerra dos deuses, Então, o Deus que venceu, destruiu, certo? O Deus que venceu, destruiu e aniquilou outro Deus. Agora é interessante quando você tem uma fala de um profeta já falando que isso ia acontecer com antecedência. Quando isso aconteceu, isso acaba gerando algo contrário no povo de Deus, porque o povo de Deus lembrava daquilo que fora dito pelo profeta e eles entendem que aquilo ali é porque Deus está visitando. A gente tem uma citação bem interessante aqui, certo? Deixa eu ver aqui. Está em Jeremias. Olha só, a gente tem uns textos aqui bem interessantes, mas deixa eu só pegar isso aqui. Jeremias 8. Deixa eu pegar o 9 a partir do 7. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu os acrisolarei e os provarei, porque de que outra maneira procederia eu com a filha do meu povo? Flecha mortífera é a língua deles, fala engano, com a boca fala cada um de paz com seu companheiro, mas no seu interior lhe arma ciladas. Acaso por estas coisas não os castigaria, diz o Senhor? Eu não me vingaria de uma nação tal como esta? Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação, porque já estão queimadas, e ninguém passa por elas. Já não se ouve ali um mugido do gado. Tanto as aves dos céus como os animais fugiram e se foram. Farei de Jerusalém montanhas de ruína, morada de chacais, e das cidades de Judá farei uma assolação, de sorte que fiquem desabitadas. Então observa, você tem essa fala aqui do Senhor, em Jeremias, certo? Tem outra bem interessante aqui. Vamos lá para Reis, o texto de 1 Reis. Tá, 1 Reis, achando aqui. 1 Reis 14, que é a profecia de Aías.
E eu já citei esse texto, né, que o filho de Jeroboão adoece, então Jeroboão manda a mulher, né, ir lá se encontrar com Aías, aí já estava cego. Mas Aías, né, vai dizer algo para Jeroboão e também para Israel, né? Então, eu vou ler aqui o texto, vai ser um pouquinho um texto grande para poder a gente entender essa perspectiva preditiva, tá bom? Naquele 14:1. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão, disse este à sua mulher: Dispõe-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual a meu respeito disse que eu seria rei sobre esse povo. Leva contigo 10 pães, bolos e uma botija de mel e vai ter com ele. Ele te dirá o que há de suceder a este menino. A mulher de Jeroboão assim o fez. Levantou-se, foi a Siló e entrou na casa de Aías. Aías já não podia ver, porque os seus olhos já se tinham escurecido, por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho que está doente. Assim e assim lhe falarás, porque ao entrar fingirá ser outra. Ouvindo Aías o ruído de seus pés, quando ela entrava pela porta, disse: Entra, mulher de Jeroboão. Por que finges assim? Pois estou encarregado de te dizer duras novas. Veja só, vai, diz a Jeroboão, assim diz o Senhor Deus de Israel: Porquanto te levantei do meio do povo, e te fiz príncipe sobre o meu povo, de Israel, te tirei o reino da casa de Davi, e tu entreguei, e tu não fostes como Davi meu servo, que guardou os meus mandamentos e andou após mim de todo o seu coração, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Antes fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e fizeste outros deuses em imagem de fundição, para provocar minha ira, e me viraste as costas. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão. Eliminarei de Jeroboão todo e qualquer do sexo masculino. Uma predição que vai acontecer. Tanto o escravo como o livre. Lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo ele se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo aberto, as aves do céu o comerão, porque o Senhor disse: Tu, pois, dispõe-te e vai para a tua casa. Quando puseres os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só se dará entrada em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, em casa de Jeroboão. O Senhor, porém, suscitará para si um rei sobre Israel, que eliminará no seu dia a casa de Jeroboão. Que digo eu? Há de ser já. Também o Senhor ferirá Israel, para que se agite com a cana, se agita nas águas. Arrancará Israel desta boa terra que dera a seus pais e o espalhará para além do Eufrates. Você vai ver que quem vai fazer isso é justamente o Império Assírio, não é? Porquanto fez os seus postes ídolos, provocando o Senhor a ira. Abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e pelos que fez Israel pecar. Então, olha só, você tem aqui uma perspectiva preditiva, né? Como você vai ter outras, por exemplo, Isaías, meio que vai falar a respeito da Babilônia, né? Que vai falar a respeito do Medo-Persa. Certo? Ou seja, esse aspecto preditivo da profecia. E é interessante que esse aspecto preditivo da profecia que faz com que os liberais, né, tenham dificuldade, já que eles partem do pressuposto do antissobrenaturalismo. Então, por exemplo, é baseado nisso que os liberais dividem Isaías em 3, certo? O trito Isaías, né? Dividem Isaías em 3. E por que fazem isso? Porque justamente Isaías tem questão, entendeu? Tem falas de Isaías para frente, né? Então, se você observar aqui, os capítulos de 1 a 39 concentram-se basicamente no julgamento assírio. Isaías estava vivo, 740 a 700. Já os capítulos 40 a 66 enfatizam o exílio babilônico e o seu retorno, 586 a 500. Tá? Aí com isso, muitos críticos modernos argumentam que o livro de Isaías deve ter sido escrito por mais de um profeta. Por quê? Porque a partir do 40 até o 66 você vai ter aspectos da fala de Isaías que não dizia respeito ao período que Isaías estava vivo. Ou seja, a predição. Correto, irmãos? Então aí você vai ter essa divisão, né? Entendeu? Que é bem interessante isso aqui, que só para vocês terem uma ideia, como é que os liberais dividem o livro? Em termos gerais, eles dividem Isaías em vários livros, atribuem a maior parte, capítulo 1 a 39, é o chamado Proto-Isaías, ou primeiro Isaías, ou seja, o próprio Isaías. Do 40 ao 55, o chamado de Deutero-Isaías, segundo Isaías, são atribuídos a um profeta do final do exílio, posterior a ele, que escreveu seguindo a tradição de Isaías, e os capítulos 55, 56 a 66, chamado de Trito-Isaías, ou terceiro
terceiro Isaías são atribuídos a um profeta pós-exílio que vivia na Judéia. E por que é que eles fazem isso? Observa, são 3 Isaías na concepção liberal. O primeiro Isaías, que é o nosso Isaías, que escreve até o capítulo 39, um segundo Isaías que pega do 44 ao 55 e um terceiro Isaías do 56 ao 66. Mas a gente já viu aqui que do 40 até o 66, você vai ter profecias a respeito do exílio da Babilônia e do retorno no período Medo-Persa, período esse que Isaías não estava vivo. Então, por causa disso, eles dizem que foram outras pessoas, a não ser Isaías, que escreveu o livro de Isaías. E eu volto a dizer, e a razão disso reside no fato de se negar a sobrenaturalidade da profecia, no seu aspecto preditivo, tá? Então, irmãos, é necessário que a gente entenda essa questão aqui, tá bom? Do aspecto preditivo, tá? Nós temos uma terceira função do profeta que está relacionada com a situação histórica que originou a instituição do profetismo. Os profetas foram levantados como vigias e arautos contra o perigo de apostasia religiosa. Então, esse terceiro aspecto aqui está muito relacionado ao primeiro, né, de pregar a palavra de Deus, de ser fiel à aliança. Então, como nós vimos anteriormente, o profetismo foi instituído para que Israel não se contaminasse com as práticas pagãs dos ímpios. Após a divisão do reino, essa necessidade tornou mais saliente, pois o perigo da apostasia aumentou, principalmente no Reino do Norte. Começando com Jeroboão, né, e prosseguindo com muitos outros reis, tanto do norte como do sul, o povo afastou-se várias vezes da verdadeira religião. Os profetas foram os arautos usados por Deus para a repreensão e retorno do povo à obediência. Desta forma, eles se constituíram em verdadeiros atalaias sobre a casa de Israel, para ouvir a palavra da boca do Senhor e transmitirem. Tem um texto bem interessante aqui, que eu peço que os irmãos abram as escrituras, né? Ezequiel 3, certo? O verso 17, que diz da seguinte forma: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte, certo? E outro texto, que é o 33, 7, que vai falar justamente o seguinte: a ti, pois, ó filho do homem, te constitui para atalaia sobre a casa de Israel, tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Então essa é a função do profeta, certo? Então a função profética, o profeta era o mestre de Israel, o reformador social, o estadista, o arauto do tempo futuro. Mas suas revelações proféticas no seu tempo, pelos séculos vindouros, provam os desígnios da providência e autenticaram a sua missão. Agora aqui, irmãos, a gente entra, né, numa coisa fundamental de grande importância, né, que é justamente a ideia da veracidade da fala, né, do profeta, né? Como é que a gente poderia saber sobre a veracidade de um profeta, né? Então, observe uma coisa, cara. A gente está trabalhando, a gente já viu aquela questão de fazer parte da comunidade da aliança, certo? Fazer parte da comunidade da aliança e ter consciência do seu chamado. E além disso tudo, ter consciência do seu chamado, ser fiel aos aspectos da aliança, tá bom? Deixa eu só ajeitar aqui, irmãos, para poder a gente ver. Trabalhar aqui sossegado. Tá, tô quase lá aqui. Isso é importante, esse aspecto. Trabalhar aqui. Estamos chegando, irmão. Estamos chegando. Tem um pouquinho de paciência aí que a gente está chegando já lá. É porque eu não tive cuidado de colocar aqui. Bom, irmão, chegamos aqui. Então, pessoal, tendo dito isso, a gente precisa considerar algo importante aqui, né? Os verdadeiros e falsos profetas. Por quê? Porque você vai ter falso profeta. Entendeu? E isso é uma característica que você vai ter, entendeu? Você vai ter a ideia do falso profeta, certo? E o falso profeta, irmãos, que vai bater de frente, certo? Bater de frente. Lá em Jeremias 23, a partir do 9, diz o seguinte:
Acerca dos profetas. O meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Sou como homem embriagado, e como homem vencido pelo vinho por causa do Senhor, e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má, e a sua força não é reta, pois estão contaminados tanto o profeta como o sacerdote. Veja só. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios, na escuridão serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade. O ano mesmo em que os castigarei, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Cometem adultério, andam com falsidade, fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um de sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Irmãos, observe isso aqui. Observe isso aqui. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que os alimentarei com absinto e lhes farei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vã esperança. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração dizem: não vos virá sobre vós o mal. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu? Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, e um redemoinho tempestuoso sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isto claramente. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Mas se tivesse estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teria feito voltar do seu mau caminho e da maldade de suas ações. Compreende isso? Compreende, irmãos? Observa como bem interessante aqui o que caracteriza um falso profeta. O povo está pecando e ao invés do falso profeta, isso que caracteriza ele como falso profeta, a infidelidade da aliança. A infidelidade da aliança. Por quê? Porque ao invés de ele dizer, olha, te arrepende, porque castigo virá. Não é certo? Não. O povo está pecando. Observa aqui, dizem continuamente aos que me desprezam, 23 e 17. O Senhor diz, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração dizem, não virá mal sobre vós. Como? Como isso poderia acontecer? Se isso está em desacordo, em desencontro violento ao que a aliança diz. Que se o povo desobedece ao Senhor, sobre eles virá tais maldições. Aí você tem lá uma lista do tamanho do mundo lá. Deuteronômio 27, 28, Levítico 26. O tamanho do mundo. Então, o que caracteriza um falso profeta é isso. Agora, foi como eu já falei em outra aula, não é que nós devemos ter cuidado, porque há níveis de falso profeta. Há o falso profeta que é cara de pau, que é feito isso aqui, entendeu? Mas há níveis de falso profeta, já aquele falso profeta que ele não é tão cara de pau. Mas ele só nega o ensinamento da lei de Deus em alguns aspectos. E para justificar essa sonegação, ele começa a fazer aquilo que a gente já viu, né? Pega o cano e fraciona o cano, né? Doutrinas primárias, secundárias, terciárias, quaternárias, ultimárias, entendeu? Isso é uma forma de dizer, eu não ensino isso aqui porque isso aqui não tem importância. Mas espera aí, se está na escritura não tem importância, como é que funciona isso aí? Se faz parte dos preceitos da aliança não tem importância, como é que funciona isso? É lógico que tem importância. Então a gente deve ter cuidado com isso, irmão, porque a gente está diante aqui de falsos profetas, cara de pau mesmo, daqueles que você vê, paz tereis, né, o 17, dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que ande segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Como, irmãos? Como? É lógico que vai vir mal. É isso que caracteriza que eles são falsos profetas. Então a maior ameaça ao bem-estar do povo de Deus em todas as épocas tem vindo daqueles que se apresentam como porta-vozes proféticos do Senhor, mas que na verdade não são. Em vez de comunicarem a verdade revelada, originada em Deus, essas pessoas falam enganosa mentira.
A própria presença de dois tipos de profeta entre o povo de Deus forçosamente tem um impacto significativo na vida da comunidade. Muitas vezes, duas respeitadas figuras se confrontavam, cada uma reivindicando a autoridade divina para a sua mensagem. A quem devia o povo seguir? A quem? Como fariam eles para distinguir o verdadeiro do falso? Porque o destino da nação depende das palavras proferidas por esses personagens antagônicos, era de importância vital que o povo entendesse as diferenças que caracterizavam essas figuras proféticas e seus ministérios. Tá? Aí quando a gente considera os verdadeiros falsos profetas, há várias coisas que merecem consideração. E é isso que a gente vai começar a trabalhar, irmãos, a partir da próxima aula. Entendeu? Da próxima aula, tá bom? Então, mas antes, só uma linha para a gente distinguir aqui. Eis a importância do ensino. Porque vamos para entender uma coisa bem simples. Quando Deus quer castigar uma igreja, Ele tira um mestre e bota um falso profeta e deixa o povo andar nos seus maus caminhos. Quando Deus quer ter misericórdia de uma igreja e quer abençoar uma igreja, Ele põe um mestre, porque através do mestre, o mestre ensina a lei de Deus ao povo e o povo tem um norte para saber distinguir o que ele vai ouvir, se aquilo que está ouvindo futuramente procede de Deus ou não. Tá bom? Que Deus abençoe, aos irmãos.